Bom dia, pessoal. Seguindo aí os conteúdos do terceiro bimestre. Hoje eu vou dar esses 3 exemplos aqui, ó, para vocês verem o que é uma proteína saudável e o que pode ocasionar uma mutação nela. Então, como eu já tinha falado para vocês, ó, sempre nos exercícios referentes ao código genético, eu vou sempre dar no exercício, ó, a fita do DNA ou do RNA, e vocês vão ter que completar de acordo com aquela tabelinha que vocês viram na outra aula aí. Então, é só fazer a troca de letras lá, igual na outra, ó. Vamos fazer aqui, ó, troca de letras, ó. Daí, descobriu aí, fez a troca de letras aqui, ó. Daí é só ir para aquela tabelinha que a gente viu na outra aula. Então, a UG vai dar metionina. A vai dar lisina. A AG vai dar lisina de novo. O UU vai dar fenilalanina. GCG vai dar alanina. E aqui o AA vai dar fim. Então, ó, essa primeira sequência aqui de aminoácidos formou uma proteína saudável. Por quê? Começou com metionina e terminou com a sequência que indica o fim. Então, ó, não importa que aqui repetiu, podia repetir várias vezes o mesmo aminoácido. O importante é que a metionina só pode aparecer aqui na frente, no começo, só pode ser a primeira. E aqui no fim sempre tem que ter um código de fim, que tem 3 opções aí. Pode ser o AA, o AG ou o GA para fim. Então quer dizer que esses 3 códigos que eu falei, eles indicam que ali a fita de DNA tem que parar de ser feita a leitura dela. E aí dá a proteína normal. Lembrando, ó, o conjunto de aminoácidos forma uma proteína que tem alguma função no nosso corpo. Aí vamos lá para segundo exemplo. Então, ó, aqui da metionina, sempre olhar a tabela lá. Aqui, ó, CCU da prolina, UCU da serina, GUU da valina
ao G, metionina, e o GA, fim. Então aqui é o exemplo de uma proteína errada, uma proteína que não é saudável. Por quê? Porque ó, apareceu metionina aqui, ó, nesse códon aqui, ó, metionina. Então metionina só pode aparecer no começo. Então aqui já está uma proteína não funcional, ela não é saudável, provavelmente não vai gerar nada, nenhuma característica, não vai fazer a função que ela deveria. E aqui nesse último exemplo, eu vou dar o exemplo aí de uma mutação. Vamos fazer as trocas lá de novo. Vai lá, metionina. O A vai dar leucina. CU vai dar leucina de novo. CAA vai dar glutamina. CGA vai dar arginina. E o AG vai dar fim. Então, ó, aqui tem uma proteína normal, saudável. Daí aqui está sugerindo uma mutação, ou seja, uma troca de base nitrogenada. Se caso desse terceiro códon aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro códon, se no caso aqui, ó, desse A entrasse um G, isso é um exemplo de mutação. E a G ia dar GAG ia mudar, ia ficar CUC. Daí CUC ia dar leucina também. Então, ó, no caso aqui eu dei um exemplo de uma mutação que ia dar o mesmo aminoácido, que como vocês se lembram lá na tabela, tem alguns aminoácidos que tem várias possibilidades de códons. Então tem que ver, às vezes acontece a mutação, mas ela não tem efeito negativo nenhum, porque tem códons, por exemplo, a leucina, ela tem 6 possibilidades de códon. Então, nesse caso aqui, foi uma mutação sem efeito nenhum, não mudou nada, mas acontece às vezes mutações que mudam o aminoácido, aí mudando o aminoácido já fica diferente, né? Já pode ter outra função não a desejada. Então a mutação foi essa aqui, ó. Trocou um G pelo A. Um A pelo G, quer dizer. E daí daria C, o C, que daria leucina também. Nesse caso, uma mutação sem efeito negativo, mas poderia ter mudado o aminoácido aí. Então, essa aula era para vocês perceberem isso, para ver exemplos de exercícios aí, o que é uma proteína saudável e o que pode acontecer aí numa mutação. A mutação nem sempre pode gerar alguma coisa negativa, a não ser que mudasse o aminoácido, que daí ia mudar a sequência. E sempre lembrando, ó, essa sequência de aminoácidos aqui forma uma proteína, igual
Proteína. Então, ó, todas essas sequências dão uma proteína. Saudável ou defeituosa. E essa saudável também. Então, é isso aí. Daí vocês vão ver aí os exercícios em breve sobre isso.